Eu comentei em uns vídeos anteriores sobre a Agenda 50-50 e sobre a entrada do feminismo dentro das empresas, especialmente através dos departamentos de recursos humanos. E eu recebi já faz algum tempo uma documentação de um funcionário de uma empresa que basicamente foi distribuído por funcionários do RH da empresa, mostrando o comprometimento da empresa com o feminismo. E da mesma forma como a ONU tem as recomendações delas, as normas dela, aqui também havia algumas recomendações, algumas normas, algumas um tanto inofensivas, mas hipócritas de qualquer jeito, e outras completamente absurdas. Eu editei as imagens do documento para não entregar nada a respeito da empresa, do funcionário. Então vamos começar pela primeira imagem. Tanto se fala de feminismo, de desigualdade de gênero, privilégios, e pouco sabemos o que podemos fazer no nosso dia a dia para mudar essa realidade. Nos inspiramos no texto de Georgia Martins Faust para trazer aqui algumas sugestões práticas que todos os homens podem aplicar em seu dia a dia para promover a igualdade em seus relacionamentos com mulheres e para contribuir com uma cultura onde as mulheres sintam-se mais leves, seguras e respeitadas. Nota-se que só falou de mulher aí, que a igualdade tem que ser só para elas, só os homens que têm que fazer algo a respeito, as mulheres não precisam fazer nada, novamente porque elas que são as oprimidas. Nós não fomos ensinados a refletir sobre como nossos hábitos e atitudes podem prejudicar mulheres. Então vamos começar a refletir sobre isso? Nós realmente acreditamos que há pelo menos uma área da lista onde você pode melhorar. Caso você ache que esquecemos alguma coisa, ou se você acha algum ponto de vista na lista é problemático, vamos conversar a respeito. Aí que está o detalhe. Quem é o funcionário que vai ser trouxa de se entregar para o departamento de recursos humanos da empresa, dizendo que ele não concorda com a cartilha feminista da empresa? Número 1. Não policie a aparência de mulheres. Mulheres são ensinadas a internalizar normas de beleza extremamente restritivas desde quando são crianças muito pequenas. Não faça ou diga coisas que façam com que as mulheres sintam que não estão cumprindo essas normas ou crie pressão para que elas cumpram. Só que aí que está o detalhe. Muitas vezes as mulheres se arrumam não para os homens, mas para competir uma com a outra. Só que tem outro detalhe também. Dentro de empresas, as normas de vestimenta dos homens são bem mais restritivas que as normas de vestimenta das mulheres. O homem é obrigado a usar calça jeans, calça de terno, camisa de manga curta ou camisa de manga comprida, e daí as mulheres elas têm a liberdade para poder usar vestido, poder usar top, poder usar saia, e daí são elas mesmas que ficam reclamando que o ar-condicionado está alto demais. Resumindo, elas não podem passar frio, mas os homens são obrigados a passar calor e são obrigados a cumprir as normas de vestimenta da empresa. Número 2. Dê 50% ou mais do suporte emocional em seu relacionamento afetivo e amizades. Reconheça que mulheres são desproporcionalmente responsáveis pelo trabalho emocional e que ser responsável por isso tira tempo e energia de outras coisas que elas consideram satisfatórias. Primeiro ponto, dê 50% ou mais. 50% ou mais não é igualdade. Segundo ponto, elas não são responsáveis pelo trabalho emocional e isso não tira energia delas. A questão é a seguinte, em todo relacionamento a mulher é muito mais dependente emocionalmente do que o homem. Na verdade, quem está tendo energia e tempo sugado é o homem que tem que ficar dando atenção para a mulher, porque senão a mulher vai ficar puta com ele. Número 3. Faça 50% ou mais do trabalho doméstico. Você precisa fazer a sua parte no trabalho doméstico, o tempo todo por sua própria iniciativa, sem procrastinar, sem ser pedido, sem inventar desculpas. Reconheça que seus hábitos domésticos e suas ideias internalizadas sobre o trabalho doméstico não remunerado têm um enorme viés de gênero e beneficiam os homens incrivelmente, e aceite que é a sua responsabilidade lutar contra isso. Se feminismo é a teoria, lavar a louça é a prática. Na próxima semana, observe quanto do trabalho doméstico você faz, quando comparado com as mulheres que moram com você, e observe se essa divisão é equitativa. Novamente, faça 50% ou mais. Não é igualdade, tu tem que fazer no mínimo metade ou tu tem que fazer mais. Se tu estiver fazendo mais, não tem problema, é igualdade igual. Agora tem outras questões aí.
Quantos relacionamentos entre homens e mulheres que moram juntos, o homem está pagando a maior parte das contas da casa, ou todas as contas da casa, e tem um salário bem mais alto? Muitas vezes ele está fazendo bem mais hora extra ou ele tem uma jornada de trabalho mais longa que a da mulher. Então o cara, além de estar dando toda essa contribuição, ele ainda tem que chegar em casa e fazer mais coisa. Essa ideia aí do trabalho doméstico queria dizer que o trabalho doméstico é não remunerado e tem maior importância. Qualquer trabalho doméstico é muito mais simples que o trabalho que tu faz fora de casa. Na verdade, esse ponto está beneficiando bem mais a mulher, que pode trabalhar menos, pagar menos das contas de casa e ficar fazendo em troca por essa responsabilidade menor trabalho doméstico. Também tem outra questão, né? As varas de família, elas desproporcionalmente dão a guarda das crianças para as mulheres. E as mulheres são pagas para isso, elas recebem pensão, não é trabalho não remunerado. Novamente, é aquela ideia de querer ter o bolo, comer ele e querer manter ele mesmo assim. 4. Não seja um espectador quando, em face de sexismo, inclua-se em espaços onde você possa usar a sua masculinidade para interrompê-lo. Exemplos. Questione pessoas que fazem comentários e piadas sexistas, pessoalmente ou na internet. Se você vir uma amiga, mulher, em um bar, em uma festa, no metrô, onde quer que seja, se sentindo desconfortável com a abordagem de um homem, tente interferir de maneira amigável para oferecer a ela uma saída caso assim deseje. Se você vir uma situação onde parece que uma mulher esteja em perigo quando em companhia de um homem, fique próximo o suficiente para ser uma presença física. Monitore a situação e esteja a postos para chamar ajuda se necessário. Exemplos. Se você estiver andando em uma rua escura atrás de uma mulher, andando sozinha, atravesse a rua para que ela não precise se preocupar que alguém esteja seguindo ela. Se uma mulher estiver em pé sozinha em uma plataforma de metrô, fique a certa distância dela. Aqui já começa pela primeira parte errada, de considerar que todo homem é um violento, é um estuprador, é um opressor em potencial. Tá? Então tá pegando e jogando isso em cima do homem através do sexismo. Tá? Segundo ponto, quer transformar todo homem em um escravoceta, todo homem em um guarda-costas de todas as mulheres. Basicamente assim, não, tu tem que usar tua masculinidade só em favor das mulheres. Tu não pode usar essa masculinidade em favor de ti para ser mais competitivo no trabalho e tudo mais. Tu tem que ser um bom escravoceta e servir as mulheres. Segundo, outra coisa. Sempre falam disso de assim, uma mulher está se sentindo desconfortável com um outro cara em um bar, em um restaurante, na rua, e daí tem que ir lá o cavaleiro branco para interferir. Quantas vezes a gente viu histórias de que um cavaleiro branco foi lá interferir e não só ele tomou porrada do cara com quem a mulher estava discutindo, como ele tomou porrada da mulher com quem ele estava discutindo. Em alguns casos, isso termina até em assassinato. Então o que eu digo aqui é o seguinte, não seja um cavaleiro branco, não seja um escravoceta. Tu não tem obrigação nenhuma de proteger e defender uma mulher com a qual tu não tem um relacionamento, que não é tua esposa, não é tua namorada. Tu não é o guarda-costas de todas as mulheres do mundo, tu não tem essa obrigação. E tu tem que se preservar. 5. Mas inclua-se em espaços onde você possa usar da sua masculinidade para interromper o sexismo. Exemplos. Desafie homens que fazem comentários e piadas sexistas. Se você vir uma amiga mulher em um bar, em uma festa, no metrô, onde quer que seja, se sentindo desconfortável com a abordagem de algum homem, tente interferir de maneira amigável para oferecer a ela uma saída caso assim deseje. Se você vir uma situação onde parece que uma mulher esteja em perigo quando em companhia de um homem, fique próximo o suficiente para ser uma presença física, monitore a situação e esteja a postos para chamar ajuda se necessário. Basicamente é o mesmo parágrafo do anterior e é aquela ideia, tu tem que usar a tua masculinidade para defender todas as mulheres do mundo, como se isso fosse a tua responsabilidade, sabe? Tu não tem que se preservar, tu tem que ser um bom cavaleiro branco, um bom escravoceta. Quando uma mulher te diz que alguma coisa é sexista, acredite nela. O que isso quer dizer? Quer dizer basicamente o seguinte, cala a boca e obedece. Tu é um cidadão de segunda categoria, tu é um escravo e esse é o teu papel. 7. Eduque-se a respeito de consenso sexual e certifique-se de que haja uma comunicação clara de consenso em todas as suas relações sexuais. Basicamente, isso é a entrada do Me Too, do Regret Rape dentro das empresas, certo?
E eu vou dizer já uma coisa bem clara. Não se relacione com mulheres dentro do teu ambiente de trabalho. A gente vive num mundo onde hoje em dia a mulher pode ter um relacionamento de semanas, de meses contigo, às vezes até de anos contigo, e de repente, de uma hora para outra, ela pode simplesmente decidir que ela foi estuprada e não vai ter evidência. E é por isso que ali o ponto 6, que diz para acreditar em todas as mulheres, é tão importante para esse ponto, tá? Não importa se tu conseguiu ou não consenso. O problema é que hoje em dia o consenso pode ser retirado a qualquer momento, assim que a mulher desejar. 8. Seja responsável pela contracepção. Se você está em um relacionamento onde a contracepção é necessária, ofereça-se para utilizar métodos que não tenham riscos à saúde da mulher, uso de hormônios, cirurgias, etc. E trate esses métodos como opções preferenciais. Não faça manha sobre usar camisinha e seja responsável por comprá-la e tê-la disponível, caso esse seja o método que vocês estejam usando. Aqui tem outra hipocrisia. O homem não tem liberdade reprodutiva. Quem tem liberdade reprodutiva na sociedade é a mulher. O homem só tem acesso à camisinha, ao coito interrompido ou à vasectomia, que é praticamente se castrar. Hoje em dia ainda tem a possibilidade de poder congelar, tá? A mulher, ela tem a camisinha, ela tem o DIU, ela tem a pílula do dia seguinte, ela tem a pílula anticoncepcional, ela tem o diafragma, ela também tem a laqueadura de trompas e tem outro detalhe. A mulher ela não é obrigada a assumir, ela pode dar a criança para adoção. E a mulher ela pode abortar e ela não é presa, ela não é punida. Então aqui já começa a hipocrisia. A outra questão, tu tem que se oferecer para utilizar métodos que não tenham risco à saúde da mulher. Uso de hormônios e cirurgias. Mas tu, no caso, tu tem que fazer uma vasectomia e tu tem que congelar o teu esperma e arcar com o custo de tudo isso para preservar a mulher, mas tu não tem problema nenhum tu se sacrificar.